Convidar os irmãos, nós abrir lá em 1 Coríntios. E eu queria falar um pouquinho de digamos assim, de uma forma mais simples, mais natural, de um sentimento, né, de uma manifestação da nossa parte, mas que aqui a gente pode ver que não é apenas um sentimento, algo simples como a maioria das pessoas, dos homens pensam e falam e dizem que manifestam. 1 Coríntios capítulo 13, e que é algo que talvez até pela sua própria profundidade exista tão pouco no meio de nós. E quando eu falo no meio de nós, eu falo no meio de nós cristãos, porque no mundo a gente já sabe que essa manifestação, esse sentimento, esse mover está cada vez menor, e isso a gente vai ler depois que o Senhor já deixou escrito que isso ia acontecer. Mas muitas vezes achamos que isso tem acontecido apenas no mundo, mas isso tem acontecido também dentro da casa do Senhor, também no meio cristão. Isso está cada vez mais em evidência, e eu vejo que por muitas vezes isso tem incomodado muitos irmãos, e muitas vezes eu tenho ouvido, eu tenho escutado queixas ou pregações ou ministrações que falam sobre isso, dando em conta, né, se denotando que realmente é algo que tem acontecido. Então vamos ler 1 Coríntios 13, eu vou ler para os irmãos ali a partir do versículo 1, tá bom? Os irmãos só acompanham aí, 1 Coríntios 13 a partir do 1. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Até aqui. Pois é, irmãos, então esse sentimento, essa manifestação é o amor. E aqui o Senhor começa nos falando, através do título, ou subtítulo, que o amor é o dom supremo. Bom, se o amor é um dom, então o amor é uma dádiva, né? É algo que é dado, é algo que é concedido. E se esse dom é dado, ele é concedido, e aqui diz que ele, além de ser um dom, ele é supremo, ele vem de uma supremacia.
Ele vem de uma instância além, né? Uma instância top, né? E a gente sabe que essa instância top, suprema, né? Que está sobre todas as coisas no céu e na terra, a gente sabe que é o Senhor, que é Deus, que é Cristo. A gente sabe que Ele é o Ser Supremo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então aqui diz que o amor é um dom, é uma dádiva, é algo que é concedido, que é dado e que é supremo. Então, ou seja, então esse amor, né, quem o contém verdadeiramente, somente Deus, Cristo. Cristo, Deus, somente eles têm o amor verdadeiro. O amor ágape, que a gente chama, né? O amor puro, né? O amor que manifesta tudo aquilo que nós lemos aqui nesses versículos, né? Aquele amor que subjuga todas as outras coisas na sua essência, que é maior do que tudo, né? Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, seja qual for a provação, não interessa o que viemos a passar, a viver, seja medo, seja angústia, seja raiva, ira, né? Seja nervosismo, seja julgamento, seja crítica, não interessa, né, a situação ou manifestação de sentimentos negativos ou situações negativas. Esse amor, ele vem, ele superabunda e ele subjuga, né? Ele se sobressai sobre tudo isso que viemos estar vivendo ou sentindo. É desse amor que nós estamos falando. É um amor, né, subjetivo na sua íntegra, né, porque é algo que nós não podemos tocar, é algo que nós só podemos sentir, e que está muito além desse amor mais, digamos, natural, né, simples do nosso dia a dia, né, o qual nós muitas vezes proferimos, né, e que podemos ter mais, né, essa palavra, né, proferida de amor, de amar, de eu te amo, né, muitas vezes, ou na maioria das vezes, podemos ter isso mais como uma profecia, né, como se diz ali, né, em parte falamos e em parte profetizamos. Podemos ter mais nesse sentido, esse amor, já que se a gente for analisar o que significa o amor verdadeiro, a gente vai ver que esse amor que a gente acha que muitas vezes estamos manifestando ou que proferimos na nossa boca, não é bem, né, conforme o amor supremo. Porque as circunstâncias vêm, né? Aqui diz que o amor supremo, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. E nós sabemos que não agimos dessa forma, que nós não sofremos com amor e com alegria, que nós não cremos com amor, com fé e com esperança, que nós também não esperamos com fé e com esperança e com amor em Cristo, na sua verdade, e também não suportamos tudo com amor, com paz, com perdão, com benignidade. Tudo não. Aqui diz tudo, né? Não diz algumas coisas. Algumas coisas até o Senhor nos dá a graça, mas outras, devido ainda à nossa condição humana, natural, né, de incredulidade, né, de falta de santidade, de espiritualidade por parte do Senhor, deixamos a desejar. Então nós temos que ter mais esse amor, o qual se é tão falado, mas tão pouco vivido, mais como uma profecia, né? E pensando nisso, nós podemos continuar falando nele também,
dessa forma. Não podemos ser radicais ao ponto, se o meu amor não é o amor ágape, não é o amor supremo, não é o amor de Deus, então eu nem vou falar, nem vou manifestar esse amor, eu vou esperar que ele aconteça de uma forma real, e aí a partir disso eu vou falar em amor, eu vou amar, eu vou dizer que te amo. Não, irmãos. Então, já que, se isso ainda não é realidade dentro de nós, mas que possamos então, na prática do falar e do profetizar, viemos estar profetizando, Quando eu digo que, Márcio, eu te amo, mesmo que lá no meu íntimo eu saiba que esse amor meu pelo Márcio não é esse amor supremo, mas eu continuo dizendo, eu te amo, Márcio. Porque ao falar e ao profetizar, Deus aí pode produzir dentro de mim esse amor supremo pela vida do meu irmão, pela vida dos irmãos, pela vida dos perdidos, pela vida dos incrédulos, pela vida dos justos, pela vida dos pecadores. Por todos, Porque o amor verdadeiro, o amor que Cristo manifestou lá na cruz, foi um amor que foi generalizado para todos, justos e injustos, Para todos. Ele derramou seu sangue para que todos pudessem usufruir do seu sangue derramado, da remissão de seus pecados. Ele não fez acepção de pessoas, esse vai, esse não vai, esse pode, esse não pode. E a maior prova disso já foi ali no ato da crucificação, que para mim é o ápice. Se a gente vai analisar as Escrituras, tem tantos homens de Deus, começando lá pelo princípio, vamos pegar Abraão, o pai da fé, onde Deus ali, através de Abraão, realmente começou a sua igreja, começou a levantar o seu povo, aqueles que realmente deveriam conhecer a Ele com mais intimidade, conhecer a sua vontade, a sua verdade, e através disso propagar o seu nome aos incrédulos, aos ímpios, Então foi através de Abraão que o Senhor começou essa obra de uma forma mais intensiva, mais intensificada na terra. Foi através de Abraão, e aí Isaac, Jacó, e aí a nação do Senhor foi iniciada ali verdadeiramente, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo foi iniciado ali, a obra foi iniciada ali. Então pegamos Abraão, que foi um homem de Deus, que foi o pai da fé, pegamos Isaac, pegamos Jacó, que depois passou a se chamar Israel, e aí o povo de Deus, o povo de Israel, José, Davi, Jeremias, Isaías, Daniel, Mateus, João, Lucas, Paulo, tantos homens de Deus, Elias, Eliseu, Moisés. Alguns, a palavra diz que foram até arrebatados, não morreram. Mas ninguém ouviu da boca de Deus o que aquele pecador que estava sendo crucificado junto com ele ouviu. Ninguém. Por isso que aquelas palavras ali, irmãos, aquilo ali tem uma essência, para mim, assim, quando aquele homem, vocês sabem que Jesus foi crucificado com mais 2 homens, e ambos eram ladrões, marginais, Jesus, a gente sabe que estava crucificado injustamente, mas para que se cumprisse as Escrituras, assim ele o deveria.
E junto com ele também foram crucificados mais 2 pessoas comuns da época lá, da sociedade. Só que esses outros 2, pela lei natural, eles estavam sendo julgados, né, pela lei natural da época, eles estavam sendo julgados corretamente. Eles eram marginais, né, estavam sendo julgados, foram condenados à morte por crucificação, que era a morte, uma das mortes mais usadas na época, né, como punição, né, aos criminosos, aos transgressores. Mas a gente sabe que um daqueles criminosos, naquele momento, não se arrependeu. E o outro se arrependeu e pediu perdão para Jesus. E o que Jesus disse àquele homem a partir do momento que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, me perdoe porque eu sou pecador? Eu estou aqui porque mereço. Tu não, mas eu estou aqui porque mereço. Eu sei que eu mereço estar aqui porque eu, né, fui criminoso, eu fui bandido, eu fiz coisas erradas, então, mas me perdoa, eu te peço. E o que Jesus disse para ele? Eu te perdoo. E ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vocês têm noção do que uma pessoa ouvir isso do próprio Cristo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, irmãos. Nem Abraão ouviu isso, nem José, nem Elias, nem Paulo, ninguém ouviu isso de homens que eram homens de Deus. E a gente sabe porque o próprio Senhor diz. Elias, né, diz que subiu na carruagem de fogo, a palavra diz, foi arrebatado sem a morte. Moisés diz que não acharam o corpo, provavelmente também. Mas esse homem, Jesus disse que ia estar com ele naquele mesmo dia ainda no paraíso. Já pensou? Que paz esse homem não sentiu, hein? Que coisa. Ali a morte para ele perdeu todo o sentido. Acho que ele deve ter entrado num êxtase total e queria era já ir uma vez, né? E é esse amor que a gente está falando aqui. É esse amor. E esse amor, ele tem se esfriado, se acabado, não somente lá no mundo, porque isso é notório, a gente sabe, né? A gente liga a televisão, a gente abre o jornal, a gente vê lá, né? Cada vez a violência, a iniquidade, a morte, o descaso, cada vez tem aumentado mais. É natural, né? Então a gente vê hoje chacinas, né? Chacinas de pessoas, de crianças, de jovens, a droga cada vez liquidando mais, né? Pessoas, destruindo famílias, as guerras também, né? A própria situação da corrupção, né? Que isso massacra e oprime, né? O povo, a população, as pessoas, né? Isso é morte também, né? Geralmente a gente foca muito só a violência em si, o crime, né? O crime do assassinato, né? O pai matando o filho, que isso é muito normal hoje também se vê, e o filho matando o pai, e a violência criminal e drogas, né? Mas tudo isso subjuga um povo, uma nação, né? Tudo faz parte, a corrupção também, né? Isso tudo é o reflexo daquilo que Deus disse que faria parte do final dos tempos, né? Que aniquilaria o povo, as pessoas. Porque aí a gente vê, né? O que gera isso? Isso gera revolta, gera desavença, briga entre grupos que apoiam e outros que não apoiam, gera violência. Então, tudo culmina na mesma coisa, tudo culmina em destruição, em morte, né? Em conflitos. Isso tudo demonstra, né, que o amor realmente está se terminando. E se a gente for lá para Mateus 24...
Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 12, diz assim, ó. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Viu só? Não é isso que nós estávamos falando agora? A iniquidade não está se multiplicando, não é o que a gente ouve, o que a gente vê todos os dias, né? Eu estava falando. A violência como um todo. A violência a violência, a iniquidade que vem aumentando através, né, de tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto hoje a nível de sociedade, né, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, através das guerras, das corrupções, da droga, do capitalismo, da busca ao poder, né, do marginalismo, né, dos problemas sociais, Bom, e aí as fontes, né, que culminam, que levam, né, que encaminham para a iniquidade, para a violência, para a morte, para a destruição, são várias estradas, né, que levam todas para o mesmo fim, que é a iniquidade, que é a morte. E isso está fazendo com que o amor se esfrie de quase todos. Mas aqui, quando o Senhor fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui, irmãos, o Senhor não está falando somente do gentil, do ímpio, do incrédulo, do mundo lá fora. Porque aqui o Senhor não está distinguindo de quase. Aqui o Senhor não disse assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os mundanos, os ímpios, os incrédulos. Não. Quase todos. Todos, pessoas, seres humanos. Se a gente for lá para Mateus 7, Mateus 7, versículo 7. Em Mateus 7, capítulo 7, ali a partir do versículo 15, o Senhor fala dos falsos profetas. Se ele está falando de falsos profetas, né, ele está falando de falsos cristãos. É a mesma coisa, porque nós hoje somos os profetas, somos aqueles que profetizamos a palavra de Deus. Hoje, o profeta não é mais aquele homem específico designado por Deus, escolhido por Deus para ser o único porta-voz da palavra de Deus na terra. Né? Daniel, Isaías, né? Profetas de Deus, Elias, profetas de Deus. João Batista, eram homens específicos, né? No meio da Irmandade, escolhidos por Deus para levar as mensagens de Deus, né, para as pessoas, para gerar nelas o convencimento, a conversão, a fé, a credulidade no Senhor, a esperança, né, no Deus vivo. Levar a eles a mensagem de Deus, de Cristo. Hoje não. Hoje todos nós que somos chamados, segundo a graça do Senhor, dispensada, segundo a habitação do Espírito Santo que está dentro de cada um daquele que confessa e crê no Senhor, todos nós nos tornamos profetas de Deus, porque a partir daí nós temos, em nome de Jesus, autoridade de passar à frente, passar adiante
a mensagem o qual ele nos traz. Nós estamos aqui hoje compartilhando uma palavra do Senhor. Saímos daqui, essa palavra que nós vamos compartilhar aqui, essa palavra nós temos a obrigação, pela parte do Senhor, de, no momento oportuno, conforme Ele assim nos dirigir, nos conduzir, nos tocar, de levá-la adiante, profetizá-la, encaminhá-la a outros, ao próximo. Então, hoje, isso é profetizar, é liberar a palavra do Senhor, o conhecimento que Ele nos dá. Então, aqui o Senhor fala dos falsos profetas, ou seja, aqueles que conhecem, aqueles que são do Senhor, que são hoje chamados cristãos, que somos nós, eu e você. Ele está falando que nesse meio, no nosso meio, há falsos profetas. Há pessoas que, mesmo estando na casa do Senhor, mesmo estando no meio cristão, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, mesmo sabendo de que forma deve ser conduzir de acordo com a direção de Deus, não o fazem dessa forma. E por termos o livre-arbítrio, isso pode acontecer. Pode acontecer. Deus me dá a liberdade de conhecer a verdade. Eu posso ler aqui, o Senhor diz que não é para me julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Mas eu posso chegar aqui e dizer, negócio seguinte, não é bem assim. Situação A, B e C, vocês podem julgar e meter o pau. Posso, não posso? Tenho o livre-arbítrio. Ah, mas Deus daí depois, eu vou ter que me acertar com Deus, com certeza. Seja nessa vida ou na outra, né? Porque assim como nós temos liberdade de falar e fazer o que queremos, nós também temos que ter, né, a consciência que por tudo aquilo que falamos e fizemos, nós temos também uma responsabilidade diante do Senhor, que vai ser cobrada. Tu quer falar o que tu quer, independente se é verdade ou mentira, tudo bem. Tu quer fazer o que tu quer, independente se é o correto ou não, baseado na palavra de Deus, tudo bem. Desde que tu saiba que tu vai ter que responder por tudo isso. Tu é responsável, não adianta querer botar a culpa em A, B ou C. Porque eu posso falar aqui um monte de asneira, um monte de mentira, mas tem a palavra aqui, ó, para mostrar para vocês se isso é verdade ou não. Então, vocês acreditam em mim plenamente? Se bater com o que está aqui. Se não bater, não adianta depois vocês chegar lá e dizer, mas Senhor, não, eu acreditei porque eu estava lá no estudo bíblico, o irmão Kleber lá falou que era assim. Ah, é, porque ele falou que era assim, mas eu não disse lá também que tem, no meu meio tem falsos profetas? Que distorcem, que mentem, que omitem, que falam pela metade ou que acrescentam? Por que você não foi para a palavra? Por que você não foi para a oração? Para confirmar em mim, né, se isso realmente procede de mim ou não. E ali ele diz, ó, a partir do 21, ele diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele está dizendo, Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Então ele está sendo bem específico, aqui ele está sendo específico a uma linha de pessoas, a um grupo de pessoas, porque quem chama o Senhor de Senhor é o cristão, é o crente, é aquele que tem a realidade da senhoria de Deus. Se não tem na prática, mas pelo menos tem no conhecimento. Se na prática ele não reconhece a senhoria de Deus, na sua conduta, no seu caráter, na sua atitude diária, aí é outra coisa, ele vai ter que responder por Deus, com Deus depois, né? Ou agora mesmo, Deus é que sabe. Mas, né, a consciência nós temos, não é verdade?
A consciência nós temos. Todo mundo tem a consciência que roubar é crime. Não tem? Está no Código Penal. É crime. A gente tem. Então, se tu roubou, não pode dizer que você não é consciente que isso é um crime. E assim também é com Deus. Se você sabe que Deus é o Senhor, você tem consciência que Ele é Senhor. Agora, se você não faz aquilo que o Senhor manda, aí é outra coisa. E ele diz que mesmo assim, esses que só dizem, chamam de Senhor, reconhecem a autoridade, mas na prática fazem o que querem e não obedecem a esse Senhor, né? Que não fazem a vontade dele, esses não vão entrar no reino. E ele diz muito mais, ó. Muitos naquele dia hão de dizer: meu Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ó, quem é que faz isso aqui? Quem é que profetiza? A recém não falei? Quem é que profetiza em nome do Senhor? Somos nós, os cristãos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a verdade. Esses profetizam, esses passam adiante. Esses têm, em nome de Jesus, autoridade para orar, para expulsar demônios, como diz a palavra, de até realizar milagres em nome do Senhor, se assim o Senhor o quiser. Mas no 23 o Senhor diz assim, ó, então lhes direi explicitamente, na cara, na lata, sem rodeios: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Praticais a iniquidade. Lá nós lemos no 24:12, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aqui o Senhor fala: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Viu como a iniquidade lá estava de uma forma genérica, né? A iniquidade, todos, né? Todo mundo estava incluído. Aqui o Senhor já está falando iniquidade de novo, mas já está falando numa iniquidade num grupo isolado, num grupo de pessoas que têm atitudes, uma conduta diferenciada. Os profetas, os cristãos. Então, para aquele que acha que a iniquidade está se aumentando só lá fora, que o amor está se esfriando só no mundo, aqui o Senhor está dizendo que a iniquidade também tem prosperado dentro da sua casa. E o amor também tem se esfriado dentro da sua própria casa. Está aqui, irmãos. Texto e contexto, para não dizer que é versículo isolado. Não? Lá o Senhor falou que a iniquidade era para todos. Aqui o Senhor está falando da iniquidade só para o cristão. Ele está dizendo que no meio cristão também está se cometendo iniquidade. E que desses ele quer se apartar. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A iniquidade do conhecer, do profetizar, mas do não obedecer. Essa é a iniquidade. É a pior delas. É gravíssima. Você conhecer algo, você profetizar aquilo para as pessoas, levar aquela mensagem, aquela verdade, aquele conhecimento para os outros como algo bom, como algo genuíno, mas não vivenciar na sua vida, ou pior ainda, usar para benefício próprio esse conhecimento, essa verdade, ou pior ainda,
manipular, distorcer essa verdade, não permitindo que o próximo a receba de uma forma íntegra, genuína, verdadeira. Esse é o falso profeta. Essa é a maior demonstração de falta de amor entre o crente. E como nós lemos lá em 1 Coríntios 13, lá, nós lemos que o amor é o dom supremo. Então, se o amor é o dom supremo, ele é uma dádiva, superior, que só Deus tem para nos dar. E lá nós vimos, de acordo com os relatos, do que representa, do que significa, de como se manifesta o amor verdadeiro. A gente pode observar, pelo menos eu, não sei os irmãos, mas eu posso observar em mim que esse amor supremo, ainda não é manifesto. Ainda não é manifesto através da minha vida, através dos meus membros. Ele está em mim, porque Cristo está em mim, Cristo está em vocês. Ele está aqui dentro. Mas eu não tenho permitido que esse amor se manifeste verdadeiramente conforme Deus tem me ensinado e me determinado. E se ele é um dom supremo, ele é uma dádiva, ele tem que ser dado, ele tem que ser concedido. Então a gente precisa orar e pedir para que Deus nos capacite, Deus nos fortaleça, Deus faça o que for necessário, nos quebrante, não importa, não sei qual é a ferramenta, não sei qual é a situação, a circunstância que Deus vai usar para que esse amor que já está aqui dentro, porque faz parte do Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito, é a essência, de Deus é o amor, ele saia para fora de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, pelo meu irmão, pelo próximo. E a manifestação desse amor, ela só se torna evidente através das nossas atitudes, da nossa conduta diária. Com o nosso irmão, com o nosso semelhante, seja com aquele que está dentro dessa casa, que congrega com nós, aquele que está lá na rua, porque Deus não faz diferença de pessoas. Deus veio e quer a todos. Agora, quem vai estar com Ele, quem não vai, quem aceita, quem não aceita, quem gosta, quem não gosta, quem acredita, quem não acredita, isso não cabe a nós, irmãos. A gente tem que entender que Deus não nos colocou aqui para sermos juízes uns dos outros. Não estamos aqui para julgar uns aos outros. Porque esse tempo que muitas vezes gastamos fazendo isso, se nós voltássemos esse tempo, essa energia para nós, para vermos os nossos erros, as nossas falhas e procurar no Senhor corrigir, seria muito mais gratificante, enriquecedor para nós, frutífero. Deus não nos constituiu juízes aqui na terra, só Ele é o único juiz, Ele julga, a Ele cabe o que é o certo e o que é o errado. Aí eu pergunto para os irmãos, mas o que é certo? Mas o que é errado, Sempre, isso é uma pergunta que está sempre na nossa boca. Não, mas isso é certo. Não, mas isso é errado. Mas isso é certo, mas isso é errado. Eu digo aos irmãos, o certo e o errado pertence somente a Deus. Porque se a gente vai entrar num contexto de certo e errado entre nós aqui, cada um vai ter o seu parecer. Porque aquilo que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Então, nesse embate do meu certo para o teu certo, então a gente pega os dois e coloca na mão do Senhor e deixa que Ele julgue. E determine realmente da parte dEle o que é o certo e o que é o errado e convença a cada um de nós a seguir aquela única direção. E é isso que vai gerar entre nós comunhão, unidade, amor. Porque hoje o que nos divide,
na vida da igreja, o que divide as pessoas aí fora é isso. São as opiniões individuais, as filosofias. Se todos nós convergíssemos para a única verdade, para uma única opinião, e que é suprema, que está além do nosso conhecimento racional, natural, que é medíocre perto do conhecimento de Deus, com certeza, irmãos, a nossa vida, a vida, né, das pessoas, do homem como um todo, seria imensamente mais prazerosa, saudável, feliz, de paz. Porque hoje, né, a base dos conflitos parte disso, né? De opiniões e filosofias e vontades diferenciadas. E aí começam os conflitos, né? Que vem culminar na destruição, na morte, na decadência. Aí, o reflexo final lá, né? E esse é o problema. As pessoas, elas enfocam muito, né, o resultado final. Ah, matou, morreu, se drogou, se separou, destruiu, a guerra matou, né? Não. Mas a origem, as pessoas não valorizam, não buscam saber qual é a origem de tudo isso, para tentar sanar, né, o problema na origem, e não no resultado final. Lá não tem mais o que fazer. Lá a guerra já está matando, já matou, mas nós temos que olhar, tá, mas o que nós temos que fazer hoje para que isso não aconteça amanhã? O que está acontecendo? Está acontecendo é isso. Falta de uma direção única, de um Deus vivo operando na vida das pessoas. Falta amor. E amor só Deus tem para dar. Não é esse amor que a gente costuma abrir a boca e falar. Esse, por enquanto, nós estamos só profetizando ele. Mas as circunstâncias vêm e ele se acaba bem ligeiro. Né? Ele é trocado pelo ódio, pela amargura, pelo rancor, bem ligeiro. Pela frustração, pela decepção, pelo medo, pela angústia, pela depressão. Esse amor humano natural que a gente costuma a propagar e a falar, da boca para fora, qualquer coisinha abate ele, derruba ele. Se transforma em outro sentimento maligno, destrutivo. Agora, o amor de Deus, não. O amor de Deus, quando ele age em nós, não tem medo, não tem amargura, não tem rancor, não tem ódio, não tem tristeza, não tem frustração, não tem decepção, porque ele subjuga todos esses sentimentos malignos e destrutivos. Ele prevalece, Cristo prevalece dentro de nós. E aí nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, como ele mesmo diz. Nós nos tornamos mais que vencedores no amor de Cristo, que subjuga todos os outros sentimentos que nos destroem, que nos aniquilam, que nos escravizam. Amém, irmãos? Então eu creio que fica essa mensagem para todos nós, para orarmos, para refletirmos e para vermos se realmente isso é o que Deus tem para nós. E se é dessa forma que Ele quer que venhamos estar agindo e reagindo e vivendo e falando. Que possamos, a partir de agora, orar ao Senhor. Refletir, buscar, ficar conversando com o Senhor, mano a mano, tete a tete, no papo. Né? Não precisa nada muito estrondoso para falar com Deus. Podemos sair daqui caminhando rua fora e no nosso pensamento trocar uma ideia com Ele. E se no primeiro instante a palavra dele estiver meia nebulosa, de difícil entendimento, relaxa e continue. Daqui a pouco, alguma situação, alguma circunstância, alguma coisa vai falar com você e você vai entender que ali está a voz de Deus e ali vai estar a resposta para aquilo que você estava procurando. Só seja sensível
seja observador, seja atento. E Deus vai falar contigo de inúmeras formas, porque esse é o mover do nosso Deus verdadeiro, né? Essa é a sua multiforme sabedoria. Ele fala, age de diversas formas que não podemos nem enumerar. Amém?